Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, por essa palavra linda do evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em teu nome, com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor, tanta dor na barriga, na bexiga, essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em teu nome, Jesus, o nosso físico, mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma, a depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente em teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição, essa autoimagem tão negativa. Venha curar em teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em teu nome, as enfermidades espirituais geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais, o orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em teu nome, Jesus. Faz a tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em teu nome, Jesus. Somente tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados.
Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos. Venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados. Essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos, porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem. Em teu nome, eu invoco o teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente e providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor, Jesus, dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente: da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens. De cada metro quadrado deste ambiente.
de cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho, filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco a família, o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa, aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal. Cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho e dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. A intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente e nessa família saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em Teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero, e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em Teu nome de toda maldição hereditária, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe. E os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus. Essa descendência é de Jesus.
Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem, a do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério, em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que tem que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos jugos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que Te servem, que Te adoram, Jesus, que creem somente no Teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do Seu Evangelho. Venha libertar em Teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão, os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza,
Liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico, que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora, como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo, o Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda, e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro, ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior. E que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcança agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família.
A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor, com a colostomia, com tantas outras sequelas, dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia, liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação, liberta e cura, Jesus, em Teu nome todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco, proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha, que desça sobre tua família, teus bens, teu coração, tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre, por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 6º dia da nossa Bíblia em um ano, nosso projeto. Em 365 dias vamos entender toda a Sagrada Escritura, sabe? Vamos mergulhar em toda a narrativa das 12 principais histórias, os 12 principais eixos que compõem a história da salvação. Gente, ontem nós concluímos a criação e hoje nós vamos entrar na história dos patriarcas. Estamos ainda no livro de Gênesis, capítulo 12 e 13. Quero já convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também você pode deixar aqui seus pedidos de oração, nós vamos rezar por essas intenções. Vamos lá. Principais eventos e figuras desse tempo. O período dos patriarcas, a gente começa com Abrão, né? Que depois vai se chamar Abraão, depois da aliança com Deus. E sua esposa Sarai, que depois vai se chamar Sara. O Senhor chama Abraão para confiar nele, né? Saindo, mudando ali para a terra onde jorraria leite e mel no futuro, né? A terra prometida, a terra de Israel. Ele estava em Ur, na Caldeia, e move-se ali para Israel, para o norte de Israel, na terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: a terra,
uma dinastia real, né? Dele viria o rei, depois o salvador do mundo, e prometeu a ele também uma bênção que multiplicaria os seus descendentes por todo o mundo, né? Na fundação dessas 3 promessas, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Nós vamos perceber que Deus trabalha muito com alianças, gente. Ele faz uma aliança e ele honra essa aliança, né? Nesse período, a Bíblia vai seguindo ali, né? Através da bênção, a partir da bênção de Deus a Abraão, para o seu filho Isaac, depois para o filho de Isaac, que é Jacó. E o final desse período vai se focar mais em Jacó, que depois vai ser chamado Israel, né? Quer dizer, aquele que luta com Deus, e no filho de Jacó, que é José. Deus vai trabalhar muito através da vida de José, né? José do Egito, e vai salvar Israel, sua família, num tempo difícil de fome futuramente. A gente vai ver, né? As principais figuras dessa história são esses que eu já disse, né? E também nós vamos nos focar depois no relacionamento que é central para essa narrativa, né? De José, filho de Jacó, com seu irmão Judá, né? Porque foi a Judá, a tribo de Judá, que Deus prometeu que da tribo de Judá ia vir o descendente, o Messias que salvaria o mundo. Veio Davi, depois Jesus lá na frente, né? Então é importante a gente entender isso. E nessa narrativa também tem 4 mulheres que são muito importantes: Sara, Agar, Rebeca e Raquel. Então é isso, tendo feito essa introdução, vamos ler os livros bíblicos agora. Gente, mais uma vez eu quero incentivar muito você a ter um grupo de estudo bíblico. Por quê? Porque são 365 dias. É muito comum a gente desanimar no caminho. Tem um parceiro de estudo bíblico, ou um grupo. Pode ser um parceiro, um amigo, um irmão. Toda tarde vocês mandam um áudio um para o outro. Quem lê primeiro manda, né? Quem ouvir primeiro manda: olha, eu entendi isso, Deus falou comigo nisso. Você já leu? Talvez o outro não leu, ele vai se sentir motivado e vai ler também para te mandar o áudio. Ou um grupo de 10 pessoas, de 7 pessoas, de famílias. Vocês têm um grupo do WhatsApp, cada um partilha lá o que entendeu, e pelo menos 1, 2 vezes na semana, cada um dia oferece um jantar, um chá, e se reúne lá para partilhar. Cada um partilha sobre um dia. Isso é muito importante, a gente cresce junto, né? Como família no conhecimento bíblico. E a proposta também para hoje, se não for ficar muito grande, é também trazer depois a narrativa do livro de Jó 1 e 2. Vou tentar fazer tudo isso, que eu estou seguindo um método que pede para que se intercale, né, agora o relato de Gênesis, dos patriarcas, do início dos patriarcas, com Jó. E você vai ver que na thumb, a thumb é o card que anuncia, né, cada período e cada dia, cada episódio. Você vai ver que agora vai mudar a cor. Cada período tem uma cor, né? A criação tinha uma cor específica, agora os patriarcas vão ter outra cor. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti, Abrão, uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abraão saiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Negueb. Houve uma fome nesta terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem os egípcios, dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa, e minha vida seja preservada em consideração a ti.
Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quando Abrão foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos, o Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: que me fizeste? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está tua mulher, toma e vá embora. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Do Egito, Abrão subiu ao Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Por etapas, deslocou-se do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam então nesta terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus parentes e os teus, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado, até chegar a Segor, isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão e deslocou-se sem rumo ao oriente. Dessa forma, separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu na cidade da redondeza do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente diante do Senhor. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vemos aqui a trajetória do nosso pai comum na fé, que é Abraão, né? Dele nasceu o judaísmo, depois o cristianismo e também, né, o islamismo, né? As religiões abraâmicas. Aqui ele ainda é Abrão, não Abraão, porque depois da aliança que o nome dele vai mudar, né? Gente, a gente vê nessa narrativa que mesmo Abraão sendo um escolhido, né, um gigante da fé, ele também experienciou fraqueza, né? Ele também experienciou limitação. Deus tinha prometido para ele: olha, através da sua descendência eu vou abençoar o mundo inteiro. Vai acontecer, nada de ruim vai te acontecer. Mas mesmo ouvindo a voz de Deus, ele ainda por medo deu a sua esposa para ser concubina do faraó, por medo, né? Então, nem Abrão, nem nenhum dos patriarcas é perfeito, nem Jó, que nós vamos tentar ler aqui um pouquinho, a narrativa de Jó, só ler para conhecer a história, né? Eles não são perfeitos, mas mesmo sem ser perfeitos, eles foram chamados por Deus e demonstraram a fé em Deus, né? Vamos ver que a aliança foi estabelecida na fé de Abraão, não na justiça de Abraão. Porque Abraão é frágil como eu e você, mas ele teve fé e ele colocou essa fé em ação, né? Porque ter fé não é só acreditar, mas é lutar para obedecer a Deus em tudo. O catecismo nos ensina, a partir dos números 100,
diante que a manifestação da fé se dá na obediência. É preciso obedecer a Deus para manifestar a fé em Deus, não é? E obedecendo, confiar nas suas promessas. Abraão já demonstrou aqui que ele deu uma pisadinha na bola, né? Claro, o tempo era cruel, mas ele precisava ter confiado. Se Deus falou que ele teria uma descendência, como que Deus ia permitir que o faraó o matasse? Ele não confiou totalmente, né? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. E nós vemos também que Abraão, com um ato de sabedoria, acabou dividindo, né, a terra entre ele e entre o seu sobrinho Ló. Ló era filho do seu irmão. Você vai ver aqui que ele disse para Ló, né, melhor a gente separar porque a gente é irmão, né? Mas não é que a gente é irmão, eles eram parentes. É que naquela época, no hebraico, era uma língua pobre de substantivos, né? Existia só uma palavra para parentela. Irmão, primo, era tudo irmão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Mas não é que Jesus tinha irmãos, estava falando da parentela de Jesus, porque Maria teve só um filho, né? A Virgem Maria teve só Jesus. As pessoas leem sem nenhum conhecimento de hebraico, sem nenhum conhecimento bíblico, vão falando, tá vendo? Nossa Senhora tinha filho. O cara não sabe nem o que está falando, né? Tem nada a ver. Aqui esse versículo é uma prova. Mas enfim, Abraão, para não ter briga, gente, ele pediu que o sobrinho se separasse, e o sobrinho foi para uma terra muito melhor que a dele, né? Ali nas margens do Rio Jordão não era seca, tinha água. No Oriente Médio, a água é tudo, é o mais importante, né? Isso mostra pra gente também que, claro, a gente tem que lutar para conviver bem, mas existem momentos que, para preservar a harmonia da família, a gente tem que se afastar um pouco, sabe? Claro, amar, sobretudo um pai e uma mãe, você não descarta um pai e uma mãe, você não descarta um irmão. Eles são sua família para sempre, você deve amor, você deve respeito, você deve honra e cuidado para com eles para sempre. Mas existem alguns momentos que tá tão delicado, tá tão tenso, que às vezes se afastar um pouquinho faz bem, sabe? Abraão, ele teve essa percepção. Os pastores, né, os empregados de Abraão e de Jó já estavam brigando, de Abrão e de Ló estavam brigando, né? Então vamos nos afastar um pouquinho, vamos dividir a terra, né? Cada um vai para o seu lado para a gente não ter briga, não ter confusão, né? É uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Tem aqui também as andanças de Abraão. Ele estava no norte, na terra de Canaã. Aí ele saiu, foi para o Negev, que é um deserto ali, chegando no Egito, né, já na divisa do Egito. Depois desceu para o Egito, por causa da fome que estava tendo ali na terra de Canaã. O Egito era uma potência, né, na época. E voltou depois pelo Negev, o deserto ali no sul de Israel, né, divisa com o Egito. E voltou depois para a terra de Canaã. E Deus lhe fez todas essas promessas. Agora nós vamos ler, então. E como eu disse, o método que eu estou usando, ele intercala alguns livros suplementares. Quando ficar muito comprido, eu não leio esses livros suplementares, mas quando não ficar, eu leio, né, para você ter também uma noção da narrativa toda. Vamos ler Jó, capítulo 1 e 2, o livro de Jó na Bíblia. E é bom que você leia sempre com a sua Bíblia na mão, tá bom? Eu não vou comentar tanto sobre Jó, que eu estou comentando mais os patriarcas, mas é importante nós conhecermos Jó 1 e 2. Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia na casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo ele oferecia um holocausto, na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todos os dias. Certo dia os filhos de Jó foram apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu Satanás. O Senhor lhe disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, pois, um pouco a tua mão
e toca em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está a seu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu, porém, da presença do Senhor. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam lavrando, as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou o outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou da região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem nada disse de insensato contra Deus. Capítulo 2. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles também veio Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos. Então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: ele está em tuas mãos, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pulso com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ora, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido, e vieram, cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz de Temã, Baldade, Suás e Sofar de Naamat, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar, rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sob as cabeças. Sentaram-se no chão, ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Veja bem, esse método que nós estamos seguindo, né? A proposta é nós intercalarmos com as histórias centrais do eixo da história da salvação algumas outras narrativas bíblicas, livros suplementares. Hoje nós vemos Jó, a sua história. A gente vai analisar no livro de Jó o drama do justo que é afligido, que é perseguido sem motivo, o sofrimento dos justos, né? Esse é o tema central. Muito interessante. Você vê que naquela época eles entendiam Deus como a única força operativa da vida, né? O bem e o mal vinha de Deus.
E Satanás pediu a Deus permissão para joeirar, para peneirar, para provar Jó, e ele se manteve fiel. Nós vamos continuar refletindo sobre isso. Amanhã eu falo mais um pouquinho sobre Jó. Desça sobre você seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, uma linha, duas, o que você entendeu que ficou mais forte para você. Até amanhã, a meio-dia. Entra ao meio-dia e o vídeo fica o dia inteiro aqui, para você ouvir, assistir a hora que você puder. Assistir a hora que você puder. Assistir a hora que você puder. Deus abençoe você. Hoje é o 9º dia, 9º episódio, gente, da nossa Bíblia em um ano aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Que bom ter você aqui. Vem fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Tem muita coisa, muita playlist, muita coisa legal para você aqui. Veja bem, hoje nós vamos ler capítulo 18 e 19 de Gênesis, continuando com a história de Abraão. Também Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, é muito interessante a gente entender isso. Você sabia, eu fico admirado, tem gente que acha que o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, essas coisas, tem católicos que acham que isso é mitologia grega. Você acredita? Esses dias me perguntaram, eu falei, não, você está brincando. Isso é Bíblia Sagrada, gente, nós temos que saber, são as histórias da Bíblia, Então, Gênesis 18, 19 e Jó 7, 8, provavelmente vou deixar como tarefinha para você ler depois. O livro de Jó, que é muito lindo, muito profundo também, que fala do sofrimento do justo, quem sofre sem nenhum porquê, Às vezes nos choca ver que pessoas boas estão sofrendo. O livro de Jó, que é escrito numa forma de uma novela, de um estilo literário bem próprio, é bem interessante também. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes sem entrar na casa do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés, e descansareis debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, para que restaureis as forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda, onde estava Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha, mais fina, e assa uns bolos de forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro, de boa qualidade, e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida foi buscar a coalhada, leite e o bezerro assado, e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, junto deles, debaixo da árvore. E lhes perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. Um deles disse: Com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, estando por detrás, na entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e já não acontecia a Sara o modo das mulheres. Por isso Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: Idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho? O Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Existe algo difícil demais para Deus? Quando eu voltar por este tempo, Sara terá um filho. Sara negou e disse: Não ri, pois ela tinha medo. Mas ele insistiu: Não, tu riste. Os homens levantaram-se e dirigiram-se seu olhar para Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. O Senhor disse: Acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e por meio dele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi
para que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Então o Senhor cumprirá a respeito de Abraão o que lhe prometeu. E disse mais o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se o que fazem corresponde ao clamor que me chegou, ou não. Eu vou saber. Então os homens, virando-se, foram a Sodoma. Abraão permaneceu parado diante do Senhor. Aproximou-se e disse-lhe: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, acaso os exterminarás? Não pouparás o lugar por causa de 50 justos que há nele? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, tratando justo e ímpio de igual modo. Longe de ti. O juiz de toda a terra fariam juízo justo? Não fariam juízo justo? O Senhor respondeu: se eu encontrar na cidade de Sodoma 50 justos, pouparei o lugar inteiro por causa deles. Abraão prosseguiu: eu me atrevo a falar, meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se faltarem 5 para os 50, destruirás a cidade inteira por faltarem esses 5? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se lá se acharem apenas 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o farei. Abraão disse: não se irrite o meu senhor se ainda falo. Se lá se acharem apenas 30? Ele respondeu: também não o farei, se encontrar somente 30. Abraão continuou: já que tomei a liberdade de falar a meu senhor, e se lá se acharem apenas 20? Ele respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim Abraão disse: que meu senhor não se irrite se falar mais uma vez, e se lá se acharem apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Então, tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor foi embora, e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado à porta da cidade. Estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ele se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra e disse: meus senhores, por favor, chegai à casa do vosso servo, pernoitai aqui, lavai os pés e amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Eles responderam: nós podemos passar a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele preparou-lhes um jantar e mandou assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Ainda não se tinham deitado quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa, moços e velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que entraram aqui em tua casa esta noite? Traze-os aqui até nós, para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais maldade. Tenho 2 filhas que não conheceram homem ainda. Vou trazê-las até vós. Fazei com elas o que quiserdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram abrigar-se sobre o meu teto. Eles lhes disseram: sai da frente. Este aqui veio como migrante e pretende ser juiz. Vamos te fazer coisa pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló em pessoa e já estavam para arrombar a porta. Os hóspedes, porém, estenderam o braço, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam fora, do menor ao maior, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Os hóspedes disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, filhos ou filhas, todos os que tens na cidade, faze-os sair desse lugar.
vamos destruir esse lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu então para falar com os genros que iriam se casar com suas filhas, e lhes disse: levantai-vos e saí com suas filhas, levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Os seus genros, porém, achavam que fosse gracejo. Ao romper do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que aqui tens, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse e o Senhor o queria poupar, os homens tomaram-no pela mão, ele e a mulher e as 2 filhas. Fizeram-no sair e os deixaram seguros fora da cidade. Depois que os fizeram sair, disseram: escapa, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma da redondeza. Foge para a montanha, se não quiseres perecer. Ló respondeu-lhe: não, meu senhor, por favor, o teu servo encontrou graça aos teus olhos. E me demonstraste grande benevolência, conservando-me a vida. Mas não vou conseguir pôr-me a salvo na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Aqui perto há uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina. Permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina, e assim ficarei com vida. E ele lhe disse: pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer até chegares ali. Por isso foi dada àquela cidade o nome de Segor. O sol estava saindo quando Ló chegou em Segor. O Senhor então fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindos do Senhor desde o céu. Arrasou aquelas cidades e todo o distrito, com os habitantes das cidades, e até a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. De manhã, Abraão levantou-se e foi ao lugar onde antes estivera na presença do Senhor. Dirigindo o olhar para Sodoma e Gomorra, e toda a superfície para Sodoma e Gomorra, viu subir da terra uma fumaceira como a fumaça de uma grande fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da redondeza, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição, que arrasou as cidades que Ló havia morado, onde Ló havia morado. Depois, Ló subiu de Segor e foi morar na montanha. Ele e suas filhas, pois tinha medo de ficar em Segor. Com suas 2 filhas foi morar numa gruta. A mais velha disse à mais nova: nosso pai já é velho, e nessa terra não há homem para unir-se conosco, como se faz por toda parte. Vamos fazer nosso pai tomar vinho? Vamos deitar-nos com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Fizeram então seu pai tomar vinho. Naquela noite a mais velha foi deitar-se com seu pai, e ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazê-lo tomar vinho também esta noite, e tu vai deitar-te com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Também naquela noite fizeram o pai tomar vinho, e a mais nova foi deitar-se com ele. E ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho, a quem chamou Moabe, este é o pai dos moabitas de hoje. Também a mais nova deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami, isto é, filho do meu povo, este é o pai dos amonitas de hoje. Veja bem, filho, filha, muita coisa, né, a ser coberta aqui, nesses 2 capítulos. Claro, gente, o Antigo Testamento tem coisas que são difíceis ali de entender, né? Mas é palavra de Deus. A gente tem que entender que está dentro de um tempo diferente, um contexto diferente. Mais de 3 mil anos, quase 4 mil anos atrás. Contexto tribal, né? Você vê, existia no Antigo Testamento, no Oriente Antigo, até hoje é forte isso no Oriente, uma lei muito grande de acolher, né, os imigrantes, acolher na sua casa quem estava passando. Porque eles acreditavam que você muitas vezes poderia estar acolhendo o próprio Deus com a sua generosidade, sendo o anfitrião de um estrangeiro. E Abraão acolheu esses 3 homens que na verdade eram o sinônimo ali da Trindade, né? Às vezes aqui a Bíblia chama também de anjo do Senhor, porque no Novo Testamento muitas vezes Deus e anjo do Senhor são a mesma pessoa, né?
o Senhor ali presente. Deus acolheu esses 3 homens, Abraão acolheu esses 3 homens, que eram a imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e um desses homens disse: Sara vai ficar grávida. E Abraão não acreditou, porque Deus é especialista em impossível, né? Sara riu, mas Deus cumpre o que promete. E depois Abraão entendeu que Deus iria lá a Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades e começou a interceder, né? Se tiver 50 justos, o Senhor destruiria? Não. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 10, não destruiria. Só que, infelizmente, Deus não achou nenhum justo lá, porque senão ele teria sido fiel à palavra que ele disse a Abraão, né? E por amor a Abraão, ele salvou Ló, que é primo, sobrinho de Abraão, tirou Ló de lá antes de destruir. Gente, mas a maldade daquele povo era tão grande, veja bem. Você sabe que na Bíblia o verbo conhecer quer dizer ter intimidade sexual, né? Ló chegou, trouxe os anjos para a casa dele e os homens bateram lá no meio da noite gritando: traz os homens que entraram aí para a gente ter relações sexuais com ele, com os anjos. E eles queriam espancar Ló e entrar na casa de Ló à força. E Ló, tão desesperado, falou: não, vocês pegam a minha filha. Porque Ló, nesse momento, claro, não é um exemplo isso, mas, gente, o Antigo Testamento é outro planeta. Porque Ló sabia que se um estrangeiro na casa dele fosse violentado na cidade dele, a maldição que viria sobre ele e sobre a família seria eterna. Claro que isso não justifica dar a própria filha, né, para o outro abusar ao invés do estrangeiro. Mas também Ló percebeu que Deus estava ali. Era Deus. Então Ló falou: esses caras estão doidos? Imagina, eu vou entregar Deus para ele ser usurpado por essas pessoas. Então Ló, no desespero, falou: não, eu te dou a vocês a minha filha. Não está certo, né, gente? Que coisa horrível. Também pelo seu medo, o seu pecado ali, né? Mas os anjos cegaram aqueles homens. E ali você vê, gente, você vê o nível de maldade, o nível de depravação, o nível de impureza. Eu já disse esses dias atrás e repito: o pecado, a maldade, a impureza, a depravação atraem a ira de Deus. Deus é justo, Ele é bom, mas Ele é justo. Não estou julgando você, mas talvez você que viva na depravação, na impureza, no adultério, busque ajuda. Lute para vencer isso. Não está certo, não chame o errado de certo. Se você está vivendo uma vida afetiva, sexual, relacional diferente a que Deus pediu e mostrou que tem que ser, lute, não aceite o errado como certo. Sabe? Então, os anjos estavam ali e por atenção a Abraão eles tiraram Ló dali, mas Ló não queria sair. Os genros de Ló morreram ali porque não quiseram sair, acharam que era brincadeira, né? As pessoas não ouvem a voz do profeta. Tem que ouvir a voz dos profetas, né? E tem muitas perguntas que se levantam, né? Aqui, nesse texto, né? Você sabe que o texto termina dizendo que as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, né? Você sabe que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela é um livro muito honesto, mostra todos os dramas humanos que você vê: história de assassinato, história de reencontro, história de pecado, história de salvação. É um livro que é um espelho da alma humana, né? E a Bíblia, por mais que a Bíblia não falou aqui que isso que elas fizeram está errado, não está escrito, mas a Bíblia mostra a gravidade desse ato, desse incesto, né? Mostrando as consequências. Por exemplo, uma se tornou o pai dos moabitas, a mãe dos moabitas, né? E outra mãe dos amonitas, que são povos que foram inimigos de Israel por toda a eternidade, que mataram muitos judeus, que lutaram contra o povo de Deus, que se tornaram pagãos, adoraram ídolos. Então, as consequências de um pecado gravíssimo como esse, sabe? A gente tem que... Por que a Bíblia diz que a gente tem que buscar o autodomínio, o equilíbrio também afetivo, sexual? Porque se a gente não busca, a pessoa perde a noção, vive como um animal. Abusa dos próprios familiares, abusa de pessoas que não tem nada a ver. É o pecado, gente. O mundo de hoje precisa viver a pureza, precisa viver o autodomínio, precisa viver o equilíbrio. Não é só o prazer que vale, faz a vida valer a pena. Mas se a gente não refreia, se a gente não educa, se a gente não ensina os nossos jovens, as nossas crianças, a consequência vai ser isso aqui. Mas hora menos hora a destruição, né? Enfim, a gente está conhecendo a história da salvação, conhecendo mais um livro bíblico, né? E a tarefinha de hoje é você ler o livro de Jó, capítulo 7 e 8. Jó 7 e 8. Que desça sobre você
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, comenta aqui agora, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu, o que ficou mais forte para você, o que mexeu com você do que foi falado aqui, da leitura, da reflexão. Tá? E nós estamos conhecendo a Bíblia, gente, como um todo. Tem coisas chocantes no Antigo Testamento, tem coisas profundas, tem coisas que revelam, né, o pensamento da época, o contexto no qual a civilização estava, né, uma sociedade tribal, violenta, é outro mundo. Mas a gente tem que entender, porque a palavra de Deus tem o contexto humano, mas tem a revelação de Deus ali também. Escreva aqui o que você entendeu, o que tocou você e até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.